Oiê, meu nome é Kelane Góes e esse aqui é o Além do Zero um espaço para a gente conversar sobre tecnologia e humanidades, com uns bites de coragem para refletir. E hoje eu queria conversar com vocês sobre deepfakes. Sim, manipulação de imagem com inteligência artificial. Você, por acaso, já falou a frase só acredito vendo? Era muito comum que eu falasse isso, tipo, no meu cotidiano, às vezes aconteciam umas coisas, eu ficava assim, gente, rapaz, eu só acredito vendo. E hoje é cada vez mais difícil que a gente reproduza essa frase com segurança, com confiança. Tipo, ai meu Deus, eu só acredito vendo. Isso nem não é uma possibilidade real mais, porque a gente vive num contexto tão grande de manipulação de imagem que acreditar no que a gente vê é muito frágil. A nossa percepção visual não dá conta da nossa nova realidade com o uso de inteligência artificial para a geração de imagem. E aí as deepfakes, elas entram nesse cenário de uma forma crítica. Por quê? O que é uma deepfake? Eu não sei se você já ouviu falar desse termo, mas esse termo tem relação com o uso de programas de IA para a criação de conteúdos profundamente falsos, e por isso que o nome é deepfake. Deep de profundo e fake de falso. Fake já é mais comum no nosso cotidiano. Mas eles parecem muito verdadeiros. São manipulações que imitam a realidade usando imagens, áudios e vídeos. Pode ser um vídeo, ou pode ser uma imagem, ou pode ser um vídeo com o som da voz da pessoa. E a ideia da deepfake é que você construa um outro cenário de uma pessoa falando uma coisa que ela nunca falou, ou estando em um lugar que ela nunca esteve. E você pode usar isso de diversas formas, né? Você pode usar isso para aplicar golpes. A gente vê um crescimento muito alto de número de golpes com o uso de IA para simulação da voz da pessoa, falando uma coisa que ali fora de contexto, para tentar manipular emocionalmente a outra pessoa que está ouvindo. Mas, no geral, é isso. O que é um deepfake? Uma manipulação profunda de imagem que se assemelha à realidade, usando a voz ou a imagem de outra pessoa, num contexto que nunca aconteceu, num cenário que a pessoa provavelmente nunca esteve, ou se esteve falando uma coisa que nunca falou, agindo de uma forma que não agiu. E esses vídeos eles estão cada vez mais fáceis de serem feitos, com um tanto de softwares gratuitos que tem aí para a construção dessas imagens. E isso significa que a gente precisa estar atentos. Por quê? Porque a gente está no ano de 2026 e esse ano é um ano eleitoral. E isso significa que a construção de imagens com pessoas públicas, ela vai acontecer. Ela vai acontecer e a gente precisa estar preparado para checar as informações que a gente tem acesso. E a gente também precisa, principalmente as mulheres, estar atenta aos usos do deepfake para manipulação de imagem com construção de deep nudes. No início desse ano, então tem assim, vamos lá. Quando a gente fala de deepfake, a gente está falando desses softwares de criação de imagem, essas construções. A aplicação da deepfake, ela é geralmente negativa, nociva. Eu não vejo a gente falando ou grandes boas construções de deepfakes para o bem. A gente entra na nossa tarefa agora de ética, que é como é que a gente usa a tecnologia. Como é que as pessoas estão usando a tecnologia. É bem verdade que a gente vê esse uso pro lado negativo. E para esse lado negativo, a gente precisa estar atento, tanto com desinformação, tanto com crimes. Porque os crimes, eles aumentam na medida que a manipulação das pessoas a partir dessas deepfakes, ela também se torna mais forte. E aí, antes de falar um pouco sobre lei e regulamentação, eu queria trazer um decreto que a gente teve aqui recente. Eu queria ler para vocês um caso. Sim, eu queria compartilhar um caso com vocês.
que é tragicômico. Não sei se vocês ouviram falar, mas a ideia de trazer esse caso é que a gente perceba como é fácil ser enganado. E aí eu vou ler o caso pra vocês, tá? Mas, quando eu vi, eu falei, é mentira, velho. É mentira, é mentira, é mentira. Pega a visão. Uma promessa de casamento. Gente, isso aqui apareceu no meu Instagram, tipo assim, arroba. Vou ler pra vocês. E eu quero botar o áudio também pra vocês ouvirem a pessoa falando sobre o caso da mulher que foi enganada. Eu já tentei ler isso aqui sem rir, mas eu não consigo. Com todo respeito, viu, moça? Mas a manchete é a manchete do Globo. Diz assim: promessa de casamento com Brad Pitt leva a mulher a passar horas em aeroporto do Rio Grande do Sul e vira alvo de investigação. O caso ocorreu na véspera do Natal, em Erechim, ganhou repercussão após o vídeo viralizar nas redes sociais, o que levou a polícia civil a apurar possível golpe ou crime. Aí tem a fotinha do Brad Pitt. Aí tem assim, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul instaurou um inquérito para investigar o caso da mulher que permaneceu por horas nas imediações de Erechim, no norte do estado, à espera do ator norte-americano Brad Pitt, com quem iria se casar. O episódio ocorreu na noite do dia 24 de dezembro de 2025, mas só ganhou repercussão nos últimos dias após a divulgação do vídeo da abordagem policial. Isso foi postado em janeiro, essa notícia. E aí, segundo a Brigada Militar, a mulher, que não teve identidade revelada, manteve o carro estacionado próximo ao aeroporto por um longo período, o que motivou a ação dos policiais. Nas imagens que circulam na internet, ela afirma que mantinha contato com o ator por meio da rede social e que haviam combinado de se encontrar. Daí eu quero que vocês escutem esse áudio. Veja só. Prestem bastante atenção, tá? Só falou com ele pelo... Sim, mas a gente fez vários. Eu tenho certeza que eu falei com o Brad Pitt mesmo, porque eu falei várias vezes com ele por videochamada. Então, quando tu faz uma videochamada, tu não tem como botar outra pessoa a falar contigo, não? Então, eu tenho certeza que com ele eu falei. Agora, se ele tá vindo realmente pra cá, pelas informações dos seus colegas ali, eu pedi para eles se me deixam esperar até o horário previsto aqui, mas aí agora o outro me manda e-mail ali que não tem comunicação. Sim. Não sei o que aconteceu, se aconteceu alguma coisa ou não. E a senhora, em conversa com ele, ele chegou a ter alguma discussão sobre valor, alguma coisa? Ele nunca me pediu dinheiro. Nunca. A única coisa que ele me pediu para vir buscar ele aqui. A única coisa. Nunca me pediu dinheiro. Poderia deixar. Eu vou deixar o link dessa notícia aqui na descrição. Mas ela falou com muita certeza de que ela conversava com o Brad Pitt, que eles tinham planejado de se casar e que não tem como ser falso porque ela conversava com ele por videochamada. E aí no Instagram eu vi vários vídeos dessas conversas com ele e ele falando em português. O Brad Pitt não fala português. Ele não fala português. Eu até parei e falei, não, será que ele fala português? Vamos procurar. Aí descobri que ele falava francês, alemão e inglês. Não sei se ele fala português. Mas até onde minhas pesquisas me levaram, ele não fala português. E esse homem falava português, assim, sem nenhum acento, tipo assim, totalmente brasileiro. Um jeito de falar totalmente brasileiro. E eu fiquei assim, meu Deus, coitada dessa mulher. Que ficou horas no aeroporto, sozinha, dentro de um carro, esperando Brad Pitt pra ela casar. Gente, é tragicômico. Tipo, eu dou risada porque ela não aconteceu nenhuma violência com ela, a polícia chegou, ajudou ela, tal, falou que podia ser um golpe.
etc. Ela falou que não teve nenhum tipo de movimentação financeira e tal. E que poderia ser uma... Depois eu vi outras notícias falando que era uma brincadeira. Mas o fato é que ela falou com muita certeza. E apesar de não terem, nesse caso aqui, não terem um dano financeiro ou nesse sentido mesmo de violência, de ela estar ali, estar exposta, né, porque ela estava sozinha dentro de um carro, ela poderia ter sofrido, poderia ter sido roubada, etc, porque, né, marcaram com ela ali. Enfim, uma série de coisas poderiam ter acontecido. Eu trouxe esse caso porque não aconteceu nada com ela, além do dano emocional. Porque eu fico pensando, se ela acreditou mesmo que ela conversava com o Brad Pitt por videochamada durante, tipo assim, pelo que eu vi, era vários meses que eles estavam nesse contato. Então, organizaram pra ele ir lá pra eles, cara. Imagina o dano emocional disso. A gente pode falar de dano emocional também quando a gente fala de perfeito. Mas eu trouxe esse caso específico tragicômico, assim, que a gente pode pensar. Meu Deus, impossível, né? Como é que ninguém avisou? Ninguém avisou nada pra essa mulher. Mas a gente pode ter isso em outras escalas. Inclusive para exploração mesmo, assim, quando a gente fala de extorsão financeira. Existem muitas pessoas que não estão atentas a esse tipo de golpe ou a esse tipo de crime. E elas acreditam. E quando ela fala sobre conseguir falar por imagem e a imagem não ser manipulada, tá aí mais um alerta pra gente. Sim, gente, é possível manipular a imagem para fazer videochamada. Não tá ali com o carimbo de segurança. Se a gente tá falando por videochamada, não significa necessariamente que aquela pessoa é aquela pessoa que ela tá dizendo que é. E aí fica aí mais um alerta pra gente. Não acreditar. Nesse caso foi mais uma manipulação emocional. E que eu acredito que ela deve ter ficado bastante abalada, porque ela falou com muita firmeza. Mas existem outros casos que não são tão leves assim, digamos. Vamos botar leves entre parênteses aqui. Que podem ser... Que a gente pode ter o caso... Tem outros casos que não são tão leves, que a gente pode ver o uso e manipulação de imagens com deepfakes. Você fala... Sim, cara. E agora? E agora? A gente tem hoje alguma lei para regulamentar o uso de inteligência artificial? Não temos. Não temos uma lei específica ainda que regule o uso de IA no Brasil. Mas a gente tem o Marco Civil da Internet, que estabelece alguns princípios, diretrizes, etc. E a gente teve recentemente um decreto, que eu gostaria de ler o número do decreto para eu não falar errado, que é o decreto 12.976, de maio de 2026, ou seja, super recente. Esse decreto, ele diz que a plataforma, uma das coisas que ele traz, né, de novidade para a proteção de mulheres e crianças, é que as plataformas devem tirar do ar em até 2 horas, sem necessidade de ordem judicial, imagens de violência ou deep nudes, de violência contra a mulher ou deep nudes. Então, a gente já tem um avanço em relação à legislação. Eu vi recentemente que algumas mulheres que processaram, quando teve o caso da Grok, que os homens estavam utilizando imagens de mulheres sem consentimento para a construção de deep nudes. Algumas mulheres conseguiram processar a plataforma e ganhar. Isso é positivo, mas é muito difícil ainda a gente conversar sobre isso e não tem um respaldo legal tão forte na abordagem da responsabilização das plataformas. Porque quando a gente fala de deepfake, a gente está falando de uma responsabilidade compartilhada. A responsabilização da pessoa que construiu é importante, a punição da pessoa que construiu é importante, mas é importante também que as plataformas elas sejam responsabilizadas pelo conteúdo que está circulando ali dentro delas. Então, hoje a gente tem esse avanço desse decreto, mas a gente ainda precisa de mais regulamentação, de mais legislação que nos protejam enquanto usuário dessas construções falsas, né? E também
da identificação dessas construções, eu vi que marca d'água e nos metadados, identificar os vídeos construídos com IA era uma das coisas que também eram reforçadas. Mas tá aí, a internet tá aí. Muitas vezes a gente pode ver um conteúdo, engajar um conteúdo, e esse conteúdo não ser real. O meu convite com esse podcast de hoje é que a gente pare um pouco para pensar sobre o que a gente vem consumindo, sobre os perfis que a gente vem consumindo, o que a gente tem dado alcance. E pesquise, porque nem sempre o que a gente vê é real. E aí, nessa de que nem sempre o que a gente vê é real, queria trazer para vocês algumas dicas. Sim, não vamos terminar isso aqui só falando mal de inteligência artificial, não só falando mal das plataformas, não é mesmo? Então, como dicas, o que eu separei aqui? A gente tem hoje uma campanha da Agência Nacional de Telecomunicações, mais conhecida como Anatel, chamada Fique Esperto. Não sei se você conhece. Mas a gente tem essa campanha, onde tem aqui várias dicas. Eu vou colocar os links todos na descrição, que tem de proteção de conta, dados pessoais, aplicativos falsos, enfim. Aqui os números para denúncia. Tem o Fique Esperto, que é essa campanha nacional da Anatel. Tem 2 perfis que eu gosto muito de acompanhar sobre fake news e desinformação, que é o Agência Lupa e Aos Fatos. Ambos fazem checagem de informação. Então, se você vê figuras públicas em contextos alarmistas ou em situações que a gente pode questionáveis, seria interessante que vocês procurassem nesses sites. Tem outras agências também de checagem de informação, mas a Agência Lupa e Aos Fatos são 2 que eu sou mais próximas, que eu utilizo mais. Para que eles fazem, né, a postagem, a verificação da notícia e mostra o que é real, o que não é real. E também tem um aplicativo que eu separei aqui, que se chama My Detector. Esse aplicativo também, ele ajuda, mas nem todo aplicativo ele consegue identificar quando é uma inteligência artificial que fez ali. Então fica também esse alerta, porque nem todo aplicativo é perfeito. Algumas outras dicas que eu vi e que servem mais para os vídeos que são de baixa qualidade, digamos assim. Porque hoje a gente tem vídeos que são muito fiéis à realidade. Então, essas dicas aqui, às vezes, podem falhar, mas é bom a gente estar atento. Ao quê? A resolução e qualidade da imagem. A gente sabe que hoje a gente já tem inteligência artificial que tem tem uma qualidade de imagem muito alta, mas é importante ver se o fundo da imagem está borrado, ou se tem muita luz, ou se o brilho, a iluminação, tipo, uma iluminação estranha, a iluminação na frente e atrás, a textura da pele, se a pele está muito perfeita, se está muito lisa, a questão dos vídeos com falha de sincronia labial. Então antes era muito comum que a gente percebesse os vídeos criados por inteligência artificial, porque ela não conseguia reproduzir a mesma velocidade da nossa fala. Então, falha de sincronia labial. Também em relação à piscada do olho. Então, vídeos com uma piscada de olho mais demorada ou com muita piscada de olho, porque eles não conseguiam reproduzir assim com tanta facilidade. Tem os cortes também nos vídeos, então, vídeos com cortes muito frequentes. Aqui dá uma dica de o site que eu achei essas dicas, dava mais ou menos 8 segundos de corte em vídeos longos. E fala sobre o Vale da Estranheza, que é quando o vídeo parece robótico. Então, tem essas dicas, mas estar atento e questionar é a melhor postura que a gente pode agora exercer diante de tanta inteligência artificial construindo imagens. Se você foi vítima de algum golpe com inteligência artificial, se
Se você viu alguém passando por essa situação, não deixe de incentivar a denúncia. É importante que a gente denuncie, que a gente cobre as plataformas, que a gente cobre o Estado por mais legislação. Esse ano é um ano eleitoral, então estejam atentos às coisas que vocês consomem para não cair em fake news, para não cair em desinformação, para não dar alcance a informações falsas. Denunciem nas plataformas. Eu sei que as plataformas não são as melhores na recepção das denúncias, mas é importante que a gente não deixe de denunciar. Se você foi vítima, faça print, guarde as provas para que você consiga entrar com um processo, quem sabe ganhar. É importante que a gente esteja atento nessa nova empreitada, porque só acreditar vendo não funciona mais. E é isso por hoje, gente. Valeu! Um beijo. Vou deixar todos os links aqui na descrição. Então, se você quiser ler, vou deixar as reportagens do que eu li também aqui. Indicação, a notícia da nossa colega. Vou deixar aqui também. E fica aí o nosso primeiro episódio. Cheiro!